Podcast abre as portas para você entrar e conhecer histórias raras e incomuns de profissionais e empreendedores extraordinários. E hoje eu tô aqui com Pedro Salomão, que é... Por que eu tô com um apresentador na cabeça? Porque, como Rafa, a gente faz de tudo, né? Você pode ser apresentador também, não tem com problema. Apresentador na cabeça, é palestrante. Vamos lá. Insólito Podcast abre as portas para você entrar e conhecer histórias raras e incomuns de profissionais e empreendedores extraordinários. E hoje eu tô aqui com Pedro Salomão, que é palestrante, já fez palestras, 1.200 palestras, né, nesse Brasil todo. E também é um baita empreendedor, fundador da Rádio Ibiza, além de escritor. Ele vai falar um pouquinho sobre as histórias dos livros dele hoje também. Seja muito bem-vindo, Pedrinho. Obrigado, Carla. Um super prazer a gente estar junto aqui. Que delícia conversar sobre empreendedorismo, né? Essa semente que fica dentro da gente. Sim. E como que começou toda a sua história dentro do empreendedorismo? Olha, eu costumo dizer, eu não acho que empreendedorismo tem a ver com abrir um negócio. Acho que isso é empresariar. Você pode ser um grande empresário sem nunca ter sido um empreendedor. Você pode ser um grande empreendedor sem nunca ter sido um empresário. É verdade. Eu tenho um grande amigo que é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, que é o Renato Sorriso, né? E eu digo que ele é o maior exemplo de empreendedorismo que eu conheço. Porque ele é um cara que conseguiu, com aqueles elementos básicos, te constrói uma ideia, uma história empreendedora, né? Que é o amor pelo que faz, ou pelo menos a coragem de colocar o que tem de melhor, né, dentro de si para realizar o que tem que ser feito. Ele conseguiu fazer isso com maestria. Né? Ele pegou um trabalho que para muitos podia ser ordinário, podia ser simples, né, que é varrer rua, e fez com todo o amor que ele podia. E aí ele acabou virando, né, um apresentador, um passista, um garoto propaganda, mas sobretudo um grande varredor de rua, como ele mesmo fala. Mas, dito isso, assim, né, fazendo essa pequena digressão sobre o tema, eu acho que a minha história empreendedora nos negócios começou, talvez tenha startado assim, o ponto de partida tenha sido quando meu pai faliu. Porque a quebra do meu pai, a falência do meu pai, não foi uma falência só no campo do contrato social, né? Foi uma falência quase que de vida, porque ele acabou perdendo a vida depois por conta, né, do flagelo que acomete alguém que perde tudo que tem. E eu tive que muito cedo, meu pai faliu, eu tinha 13 anos, a falência foi decretada. Eu lembro que o último bem que meu pai perdeu, eu tinha 18. Então, quando eu cheguei na idade, quando eu estava entrando na adolescência, eu conheci a falência, né, tecnicamente falando, e efetivamente, quando eu entrei na idade adulta, eu perdi o último bem, que era o apartamento que a gente morava. E eu, desde cedo, comecei a entender que eu tinha que construir o meu caminho, que não daria para ter tanto tempo assim, para de repente fazer uma escolha que não tivesse ligada ao empreendedorismo, né? Eu lembro que minha primeira ideia profissional era fazer agronomia ou engenharia agrônoma, imagina, né? Isso muito novinho. E depois eu fui mudando, né? Fui pensando na economia e tal, até que escolhi administração como graduação, porque eu achava, na utopia de um jovem, né, de que fazendo administração eu poderia aprender a administrar, quem sabe até aquela massa falida do meu pai. Eu acho que o start começa ali. Mas dali, nesses 17, 18 anos, acho que talvez tenha sido a minha primeira atitude empreendedora. Eu fiz uma festa para ganhar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro, com já meu sócio, Rafael, e com um grande amigo, Diego, né, que hoje mora nos Estados Unidos, o Dieguinho, que continua sendo, esses dois continuam sendo meus melhores amigos. A gente fez uma festa, numa época que se fazia muitas festas pagas, e eu lembro que a gente fez uma, depois duas, e aquela organização de um evento, né, já foi uma primeira experiência. Depois eu comecei a dar aula de jiu-jitsu muito novinho, com 17 anos. Você lutava? Já lutava desde moleque, né? Continua até hoje. O esporte sempre teve nos meus caminhos, assim, né? Sempre foi um elo muito importante, aquele nozinho que a gente dá quando a gente precisa de um rumo, né? O esporte sempre fez isso comigo. E aí eu comecei a dar aula, comecei a ganhar dinheiro também com isso. E depois eu consegui aliar as aulas de jiu-jitsu com o trabalho na massa falida do meu pai. Isso você tinha quantos anos? 18, 17 para 18. E aí segui nisso até os meus quase 20, quando eu vi que aí não tinha jeito. Aí eu tinha que fazer alguma coisa para, de fato, ter uma estrutura um pouco mais sólida. E aí eu fiz um processo seletivo para o Bradesco Seguros, entrei como estagiário e fiz uma carreira muito legal lá, de 2 anos mais ou menos.
2 anos e meio, fui efetivado, passei no concurso interno, isso está no meu primeiro livro, é uma parte biográfica muito sensível, eu sou muito grato ao mundo corporativo, e eu acho que qualquer tentativa de desassociar a carreira do empreendedor a possibilidade de aprendizado no mundo corporativo em grandes organizações é um grande erro. Porque você tem ali empresas cinquentenárias, centenárias, e a gente tem muitas aqui, né? No Brasil, elas são resistência, elas são o que de mais bonito pode ter entre a ancestralidade e os tempos atuais. Então eu aprendi muito nessa organização e eu não tinha nenhum tipo de trauma do mundo. Eu não saí do mundo corporativo por desgosto ou por descrença, muito pelo contrário. Eu fui empreender com 21 anos, aí efetivamente abri um negócio com o Rafael, meu sócio, porque foi uma oportunidade que apareceu. Entendi. Aí a gente montou uma produtora de comercial juntos, muito garotos, deu muito certo, porque já tinha semente do que depois virou as coisas que eu... Você acredita que você empreendia dentro da empresa? Super, super. Acho que empreendia já dando aula de jiu-jitsu. Acho que empreendia no entendimento da falência do meu pai. E isso que me chamou a atenção, assim, porque poderia ter havido algum trauma, né? Do tipo assim, eu não quero empreender de jeito nenhum, porque isso aqui afundou muito a nossa vida, né? Sim. Mudou muito a nossa vida. E foi o contrário. De repente você encontrou uma força ali, não sei. O que aconteceu? Carla, você sabe que eu tento, quando eu tenho que falar, quando eu sou convidado para falar, por exemplo, sobre fé, ou quando eu sou convidado para falar sobre as relações humanas, né, que são as coisas que eu escrevo, minha base é a sociologia, é minha pós-graduação, é por onde eu olho a sociedade. Você sabe que eu tento achar momentos de depressão no sentido, né, de descida e de... Sabe que eu não tive? Eu nunca tive essa predisposição ao trauma. Eu nunca, assim, não teve nenhuma... Nem a morte do meu pai, quando eu era novo, 23 anos, foi um processo traumático. E aí eu acho que tem uma questão, talvez familiar, estrutural familiar, que me coloque nesse lugar, né? Eu tive uma rede de apoio. Eu fui criado no universo feminino. Então eu tenho 2 irmãs mais velhas. Minha avó era matriarca de uma família de 6 irmãs. Nossa. Então ela era mais velha. Eu sou o único neto homem da minha avó. Tenho 2 primas irmãs mais velhas do que eu. E mãe e um monte de tias-avós, né, presentes na minha vida. Então você imagina, assim, o campo dos afetos, da oscilação dos afetos, né? Acho que desses sentimentos à flor da pele, para mim sempre foram um lugar comum. Eu nunca me permiti muito essa história de trauma, né? Sempre teve muita gente para me jogar para cima. Minha irmã tem uma metáfora linda, a Isabela, minha irmã mais velha, que é o gênio da família, uma das maiores psiquiatras infantis do país, do mundo, assim, né? Déficit de atenção, ela é uma das percussoras, né, do diagnóstico, da popularização do gênio. A Isabela é um gênio da família. A gente fez uma live muito bonita na pandemia e ela dizia um negócio que é legal de se compartilhar. Ela falava que o amor, muitas vezes, ele serve, né, como uma grade de alambrado, né, onde você bate, você é protegido, mas se machuca, né, ou quem sabe uma grade que se rompe, uma tela que não está pronta. Mas ela diz que a melhor definição de amor é a rede de trapezista, que é aquela que deixa você cair, mas quando você acha que está chegando lá embaixo, ela também te impulsiona lá para cima. Então eu sempre olhei a vida dessa forma, talvez por essa colcha, por essa rede de trapezista que tinha em volta. Então tudo que vinha para derrubar, eu não encarava muito como trauma, não. Assim. Não tenho nenhuma visão traumática desse processo de falência. É claro que tem muita dor no processo, mas processo sem dor não existe. Não é processo, né? A gente está aqui nesse universo. Da dor do parto, a dor da finitude, né? Exato, Enfim. exato. Entendi. E aí, então, você... e até... me parece, né? Esse foi seu primeiro livro, né? Empreendendo Felicidade. 2016. Tá. Lançado. E tem a ver com esse seu processo todo? Tudo. O título é uma ótima... Você trouxe um elemento ótimo, porque a própria ideia de empreender felicidade, associar essas 2 palavras, veio com uma construção... Aí sim, uma construção... Acho que a primeira filosófica que eu tive, ainda jovem, nesse começo de processo de entendimento de vida entre a adolescência e a idade adulta, no processo de quebra, eu entendi que o mundo passava por uma mudança. E essa mudança não veio de forma romântica. O que eu percebia, Carla, que
o que de fato mudava no mundo, e aí a gente está voltando quase 20 anos no tempo, né? O que muda, quase 30 anos no tempo. O que mudava a pós-modernidade, que pode ser entendida nesses últimos 40 anos, a revolução tecnológica, né? Enfim, a tecnologia da informação, tudo isso essa pós-modernidade que a gente considera, ela vinha com um elixir novo, um tempero novo, que era a felicidade, a ideia de felicidade. Sim. Isso eu entendi muito cedo. Eu entendi que a grande mudança do mundo é que a felicidade que era coletiva, praticamente alocada no que era material e futuro, né, leia-se, nossos avós, eles diziam que você precisava de um carro na garagem, casa própria, aposentadoria, 40 anos de trabalho numa mesma organização, mudava substancialmente para uma ideia não mais material, mas experimental. Felizes ou felicidade era aquele elemento que estava mais ligado ao ser. E é o que hoje aceleramos, né? Eu gravei um podcast há pouco tempo, me perguntaram o que era felicidade, e eu falei que felicidade é sua. O que eu quis dizer com isso? É individual. Não dá pra gente falar sobre o que é felicidade. Mas para você entender essa felicidade individual, onde a maior parte da responsabilidade está com você e com as várias possibilidades que você pode ter de escolha, você precisa de uma atitude empreendedora. Aí nasce a ideia do empreendendo felicidade. Para você ser feliz nos negócios, na construção de uma família, de uma profissão, vocês estão passando por isso agora, né? Uma mudança complexa. Exige de vocês uma atitude empreendedora. Não dá para você compartilhar com ninguém essa dor ou esse amor ou essa possibilidade. São vocês dois que assumiram isso e tem que empreender, não tem jeito. Sim. Vocês vão ter que quebrar paradigmas, vão ter que transformar ideias em crenças. E aí muito cedo eu percebi isso. E eu acho que essa talvez tenha sido a chave, o interruptor que me fez ir para o campo do pensamento. Não só do empreendedorismo no trabalho, no negócio, mas para o campo do pensamento. E aí, a ideia de construir uma organização, uma empresa que tivesse aberta essa possibilidade de pessoas que têm mais escolhas, se transformou numa realidade. E aí eu comecei a construir essa correlação entre o empreendedorismo ligado também à persona, ao indivíduo, ao que você faz na sua vida pessoal, com a construção de felicidade. E a Rádio Ibiza, depois, que não é a minha primeira experiência empreendedora com o Rafa, a primeira foi a Tá Surdo Produções, que era uma produtora de comercial, ela trazia esses elementos. Respeito à individualidade, não no clichê hoje do politicamente correto, não, porque a gente nem sabia, nem pensava nisso. Seria aqui, né, estaria me aproveitando, né, de um clichê para dizer que... Claro que não, mas isso era uma estratégia. Se vinham cada vez mais jovens com demandas diferentes do que aquelas que até então se exigiam, né? Com relação a tudo, a espiritualidade, a sexualidade, a profissão, a vocação, a gente tinha que ter uma empresa mais aberta a isso. E a gente foi experimentando e foi dando muito certo. E talvez a gente tenha feito parte de uma primeira leva, se não que experimentou isso, mas que abriu isso para o mundo dos negócios. E aí a gente começou a ser chamado para falar sobre isso. E aí acabou que virou um pouco o que era genuíno, orgânico, empírico, numa espécie de ciência. E eu que estive lá, né, na sua empresa, não lembro... Nessa época. Dessa época, eu acho que deve ter sido 2015, por aí. A sensação, sem ninguém falar nada, era justamente essa, né? Só de entrar na empresa... O ambiente era diferente, e o ambiente, né? do que rolava ali. E a possibilidade até, né, a gente conversou ali com a GGs Ibiza e tudo mais. A GGs Ibiza, né? Que era lá dentro, o intraempreendedorismo ali dentro. Exato. E a gente ficava tentando entender aquilo. Eu pelo menos ficava assim, tá, mas elas são da Rádio Ibiza, mas elas também são independentes. Então, eu ficava meio que nessa, assim, né? Tentando entender o que acontecia. E é justamente isso. A gente entrava e sentia essa atmosfera. Não precisava ninguém falar. Porque era genuíno, né? E sabe, Carla, era absolutamente, assim, orgânico. Não tinha por trás, sei lá, o apoio de uma literatura nova falando sobre as relações de trabalho. Não tinha. Era estritamente, absolutamente, como eu acabei de falar aqui, experimental, assim. Era um feeling, sabe? E tem uma coisa que você falou agora, né, sobre esse sentimento, quando entrava-se, né, na Rádio Ibiza física, né? Agora ela tá no ela não tem mais ali. Tá, e tá funcionando super bem, porque a cultura já foi plantada. Sim. Acho que esse também, no mundo empreendedor, é alguma coisa que precisa ser muito bem discutido. Quando você tem uma cultura muito bem estabelecida,
talvez seja muito fácil se manter ou migrar. E você fala de cultura empresarial. Cultura empresarial, Tá. verdadeira. Verdadeira, sim, Verdadeira, genuína, né? Genuína, que tem a ver com a fundação ou com a liderança, né? E aí o negócio flui basicamente bem. Mas o que eu estava dizendo que me chamou a atenção é que você falou de, quando você abriu aqui no convite, né? Você falou sobre histórias extraordinárias. E você sabe que quando eu olho a construção do que a gente fez até aqui, talvez o que a gente tenha trazido de mais bonito tenha sido um encantamento não pelo extraordinário, mas pelo ordinário. No sentido de... Eu repito muito isso toda vez que eu posso, porque o ordinário é aquilo que está na ordem do dia. E muitas vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente mira no resultado, né? O grande empreendedor é aquele que vai acumular uma grande fortuna, ou uma grande fama, ou, né, vai entregar para as pessoas uma nova tecnologia que vai mudar o planeta. Não necessariamente. Porque aquilo que está na ordem do dia é aquilo que vai te perseguir independente de quem você for. Não importa se você está em Manaus ou se você está no Rio. Não importa se você é um autor ou se você é um catador de latinha reciclada. Certas coisas você vai ter que fazer. Segunda-feiras terão 52 no seu ano, independente de quem você seja. Como que você lida com ela? Né? Bom dia você vai ter que dar para um monte de gente. Né? A necessidade de precisar dos outros vai estar em qualquer profissão que você faça. Como que você lida com essa simbiose que você tem com outras pessoas? Então, certos elementos ordinários talvez tenham sido, se não bem observados pela gente, tenham sido, pelo menos, permitidos. A gente foi permissivo para que esses elementos ordinários pudessem fazer parte do nosso dia a dia. Né? Então, eu lembro que enquanto, depois, um pouquinho mais para frente, né, aí já aqui na década de 2010, assim, 2020, né, quando o mundo realmente, as mídias sociais chegaram e a comparação ficou mais possível em tempo real, né, para você ver o que a outra empresa estava fazendo, o que as outras pessoas estavam fazendo. Eu lembro que a gente experimentava coisas que pra gente eram muito óbvias. Então, a possibilidade de home office na economia criativa. De novo, na economia criativa, que é o que a gente trabalhava com ideias. Pra gente, ela estava muito mais ligada à autonomia e à permissividade para as pessoas terem gestão do seu tempo, e que depois virou um livro inteiro falando sobre o tempo, do que propriamente uma estratégia que fazia com que a gente parecesse legal. A gente não queria parecer legal. Mas olha só, se você tem uma pessoa que gasta 3 horas para ir para o trabalho e o trabalho dela é intelectual, é quase que óbvio imaginar que se ela está bem e o ambiente dela é propício a isso, porque muitos ambientes não são, né, de lares que não são lares, né? Porque você pode construir uma casa com muito dinheiro, mas só o amor constrói um lar. Você pode ter um lugar que você vive o flagelo, que a empresa é melhor do que o lugar que você trabalha. Isso acontece muito. Mas se a pessoa tem um lar legal, ela tem filhos para criar, e você tira dela 4 horas entre idas e vindas para que ela possa dedicar aos filhos, à saúde, ao corpo, e ela reverta isso, né, numa capacidade criativa melhor, eu não estou sendo bonzinho, eu estou sendo estratégico. Então a gente pensava muito dessa forma. E aí a gente foi experimentando muito esse óbvio, né, que eu acho que aparece na nossa vida a todo momento, e a gente tende a colocá-lo distante, porque a gente vive vidas extraordinárias, ou pelo menos com a pretensão da extraordinariedade, da genialidade, né? Enfim. E eu acho que tem uma associação, pelo menos eu vejo, né, uma associação assim, justamente de ver esse fim, como você falou, né, eu traduzi assim dessa forma, né, tipo, o fim como se, tipo, a gente vai em busca do extraordinário, né? E que, na realidade, são atitudes ordinárias que, quando muito aproveitadas, quando muito vividas ali de forma presente, a gente é muito mais feliz, né? Muito mais feliz. Muito mais feliz, porque a felicidade não é um fim, né? É um estado constante, né? Perfeito. E se ela for um fim, ela é trágica. Aí você tá lá na tragédia grega, né? Porque se a felicidade vem quando você atinge um determinado objetivo, que não está no percurso, mas como você falou, está lá no resultado, quando você alcança, ele passa, ele né? Passou. Ele virou um momento efêmero. Agora, tem uma... O Bento, meu filho, me fez esses dias zerar o joguinho da vida. Assim, né? Se a gente estivesse jogando o joguinho da vida, eu pulei de fase. O Bento começou a estudar de manhã esse ano, numa escola perto de casa, a gente vai de bicicleta. E aí, quando eu fui
quando a gente foi organizar o dia a dia dele, a minha esposa que gosta, é aquela que gosta dos 10 minutos a mais do despertador, né? Eu gosto de acordar muito Não sei cedo. por que eu me identifico Você com super isso. se identificou com ela. Ela falava assim, olha, a aula é 7 horas, ele tem que acordar às 6h30, a gente deixa o café da manhã pronto, num shake na geladeira, e ele acorda, bota a roupa e vai pra escola. Eu falava, não, imagina, deixa eu preparar. Eu adoro o ritual, né, do café da manhã, eu gosto de louça de café da manhã, eu gosto de passar o café. Eu falei, não, deixa eu preparar uma mesa pra ele, bonita, né? Ele tem que tomar banho, a gente tem que se divertir nesse processo, ele não pode acordar para ir pra aula, né? E ela me dizia, olha, se eu sou seu filho, né, e você me acorda 1 hora antes do que eu poderia acordar para ir para a escola, eu chego na idade adulta, eu te processo, né? Assim, ela vai. E Não, acho que a escola cedo pra cara, caramba, deixa o moleque menino. dormir, né? E aí eu falei, tá, mas vamos tentar. E o nosso processo tem sido delicioso de acordar cedo. Porque eu acordo ele, como tem tempo, sempre brincando, né? E ele adora as brincadeiras que eu faço. Ele vai tomar banho. Eu, de vez em quando, uso um jatinho de água gelada, daqueles, né, do jatinho que fica do lado, pra quando ele erra uma pergunta, né? Eu falo, você tá acionado, eu jogo, ele grita, a mãe vem, briga comigo. Quando ela vai embora, ele fala, papai, joga de novo. É assim, tem uma coisa. E a gente, enfim, põe o café da manhã, bate papo, conversa e tal, e vai pra escola. E num dia desses que começou a chover, ele falou, papai, vamos rápido, senão a mamãe vai pedir pra gente ir de carro, e vai ser aquela loucura de carro, né? E ele pegou a capa, tá, quando a gente tá saindo, ela acordou e vem, tá chovendo, vocês vão de carro, gritando pelo corredor, né, pelo elevador. E a gente fingiu, né, que não escutou. E quando a gente fechou a porta do elevador, ele falou, papai, você vai voltar, ela vai brigar com você. Eu falei, tudo bem, filho, mas vamos embora logo, né? E aí ele olhou pro espelho do elevador e falou assim, papai, eu adoro a nossa rotina. Aquilo pra mim foi mais potente do que ele dizer, papai, eu adorei o campeonato que eu ganhei no final de ano, sei lá, eu adorei a faixa que eu ganhei no judô. Porque existe bem maior do que a gente gostar da rotina. Existe caminho mais forte, né? Mais possível para uma vida leve do que você ter encantamento pela rotina. Então, quando o Bento me disse isso, eu falei, caramba, que bom que eu consigo entregar mais do que um final de semana incrível para ele, uma rotina que para ele é legal e que para mim também é legal. Então, eu acho que dá para a gente trazer esses elementos mais associados ao processo, à rotina, para a vida da gente, né, do que ficarmos apegados às questões extraordinárias. É claro que o grande resultado que você tem para eu estar aqui e contar porque você é um empreendedor, consegue chegar no extraordinário, um homem, né, extraordinário. Eu não tenho a menor dúvida. É isso. De que isso acontece. Não é trazer isso para um fim, né? É quando a gente Mas tá olhar, no bolo, né? quando a gente olha a nossa trajetória, poxa, minha trajetória, minha história me levou é extraordinária. E quando você repete, né, Carla, o encantamento pela rotina e pelo óbvio, quando você fica um expert em perceber o óbvio, você vai chegar no extraordinário. Exato. Porque a repetição daquilo que se tem que... Outliers, né, que é um livro super interessante, muito, fora de série, em português, tem tradução em português, comprova, e é científica esse dado que ele traz, de que até os gênios extraordinários tiveram pelo menos 10.000 horas de prática no que se propuseram a fazer para chegar na excelência. Sim. Resumindo, você fica bom naquilo que você pratica. Se o óbvio, se a rotina para você é bem elaborada, você vai virar alguém especialista em lidar com as contingências da vida que estão na rotina. Exato. A dor que você tem. Talvez isso tenha sido agora, pensando aqui com você, que você estimulou que fosse pensado, talvez isso tenha a ver com não aceitar os traumas. Talvez o encantamento pela rotina te faça saber que você vai ter dor e amor na rotina. Sim. Não tem jeito. Exato, exato. E ter essa consciência, cara, ter essa consciência faz a gente até aproveitar esses momentos de dor, né? Saber como que eles são edificantes, isso aí. Né, pra vida. Que incrível, Pedro. Uma coisa que você falou muito foi da atitude empreendedora, né? O que é para você a atitude empreendedora? É fazer da sua vida o seu melhor projeto e dane-se as circunstâncias. Isso para mim é empreendedorismo. E olha só, pode parecer uma frase de autoajuda, fazer da sua vida o seu melhor projeto, né? Talvez essa tenha sido uma frase de autoajuda, mas vamos pensar de forma racional aqui, cética. Quase que niilista, né? Achando que o mundo não vai para lugar nenhum e que nada tem função de ser. Qual foi a última vez que você deu o que você tinha de melhor para a empresa que você trabalha? Qual foi o último dia
que você deu o que você tinha absolutamente de melhor pro seu marido. A gente não dá o nosso melhor. A gente entrega uma parte miserável e a gente fica esperando que o mundo, que o outro, que a empresa dê o que ela tem de melhor. Se você entrega miséria, você vai receber miséria do outro. Aí de uma relação miserável não nasce nada. Sim. Né? Então, eu acho que isso é uma atitude empreendedora. Quando você imagina no Rick Chester, ou quando você imagina um Renato Sorriso, ou quando você imagina um Santo Antão que se retira no deserto para fugir das tentações do mundo, ou quando você imagina um Cristo que aceita o desafio filosófico de mudar um conceito de humanidade. Não estou falando da questão espiritual. Quando você olha elementos como esse, ou quando você olha vidas como essa, foram pessoas que se propuseram a entregar o que tinham de melhor. Mesmo que fosse para varrer rua. Mesmo que fosse para morrer na cruz. Né? Você faz o que você tem que fazer com essa entrega absoluta. Isso é empreendedorismo. Isso é uma atitude empreendedora que pode não dar certo, mas que te dá a consciência de que o erro foi feito em cima de uma tentativa robusta, né? Pensada no que se tinha que fazer. Então, eu não consigo imaginar a ideia do empreendedorismo, por exemplo, uma grande ideia. Eu fui empreendedor porque eu tive uma grande ideia. Porque a grande ideia, para ela ter se concretizado em algo incrível, teve um viés de sorte gigantesco, né? Teve gente que estava na hora certa, no lugar certo. Agora, o que você fez para chegar nessa ideia, o que te permitiu pensar dessa forma, fazer experiências que te levassem a isso, talvez esteja mais ligado a essa doação do que você tinha de melhor. Então, para mim, empreendedorismo é isso, a capacidade que você tem de fazer da sua vida o seu melhor projeto. Né? Fazer com amor, tudo que você faz. Com amor. Com entrega. Com entrega. E é isso, né? É. Uau, muito bom. E fala desse outro livro aqui, você pincelou um pouquinho, né? Me conta um pouquinho do Valor Presente. Então, o Valor Presente é o meu filho pandêmico, né? É o filho pandêmico. É o filho que nasceu na pandemia. Mas ele surge antes da pandemia. A ideia do livro... Eu tenho um processo que é um pouco incomum de construção dos meus livros. Primeiro nascem os títulos. Então, pensamentos repetitivos, pensamentos que me aparecem na visão do social, do coletivo, em repetição, eles viram possíveis temas, né? Então, eu olho para alguma coisa, no caso do Valor Presente, eu olho para a pressa, uma humanidade que vive apressada e que se desumaniza nessa pressa. E eu falo, isso pode virar um livro. Aí eu valido e vira. E aí, o livro nasceu, o meu laboratório foi o avião e o aeroporto. Como eu viajo muito, faço muita palestra, eu via quantas pessoas se desumanizavam para entrar no lugar que elas queriam ir embora. Porque a fila do avião começa antes do avião pousar, né? E as pessoas entram que nem loucas para um lugar marcado, então não faz muito sentido. E imediatamente quando o avião pousa, elas levantam e começam a se atropelar para saírem do avião. Aí eu ficava pensando, elas querem entrar ou querem sair? Não consegui entender ainda, né? Muito bom. E as pessoas nessa hora, elas se desumanizam, porque elas entram na fila, elas ficam completamente contorcidas, viram contorcionistas, né? Pegam malas e jogam na cabeça dos outros, não dão lugar para ninguém na fila. E eu falei, meu Deus do céu, é uma pressa que se aplica a quase tudo na vida da gente, porque a gente vive apressado, a gente tem tanta conveniência no mundo que a gente vive hoje, né? Estamos aqui diante de uma conveniência enorme, a gente marcou tudo sem se falar, né? A gente está íntimo porque a gente troca mensagens via telas de 3,5 polegadas, né? O Rafa tecnologicamente montou tudo isso aqui para que a gente pudesse estar aqui fazendo uma transmissão ao vivo. A gente tem um ar-condicionado funcionando maravilhosamente bem. Tem uma máquina que com um toque fez um café pra gente, né? Quer dizer, a conveniência bateu a nossa porta. Teoricamente, tudo isso foi o que a gente desejou quando a gente estava no campo, quando a gente era caçador-coletor, então nem se fala, para termos um pouco mais de tempo de vida. Experimentaremos todos a longevidade, muito provavelmente, viveremos um pouco mais com qualidade, e vivemos apressados. Como? Por que a gente tem uma sensação de que o tempo passa mais rápido do que passava quando a gente era caçador-coletor? Porque o que desumaniza, a pressa é inimiga da perfeição, mas é sobretudo inimiga da humanização. Não dá para você ser um ser humano melhor com pressa. E aí o grande erro da vida, né, corporativa ou da vida empreendedora é de associar nobreza à pressa.
Você dizer que não tem tempo virou uma atitude nobre, quando na Sim. verdade é um elemento de desumanização. Se você vive apressado e se você não tem tempo para o outro, você não é um ser humano. Você virou um robô. E aí você não vai encontrar a felicidade, o bem-estar, a leveza, a vida, né? A ideia, essa pressa associada à vida pós-moderna é o que tem feito com que a gente se afunde nessa crise de ansiedade. O que é ansiedade? É excesso de futuro. O que é excesso de futuro? É quando você se torna um especialista em se preocupar. Você se preocupa de uma série de coisas que você nem sabe se vão acontecer e muitas vezes você não consegue se ocupar de nada que de fato mude a humanidade. A humanidade, eu tô aqui, né? Sendo hiperbólico, mas que mude a sua vida, que mude o seu dia a dia. Se você é alguém que não se ocupa com nada, mas está preocupado com o chat GPT, está ocupado com o futuro que vai acontecer em Manaus daqui a um tempo, que adianta? Você não tem controle sobre isso. E tem gente que acha ou que rechaça esse excesso de futuro com excesso de passado. O que também não adianta. O excesso de passado é o ressentimento, é o pior de todos os sentimentos. É aquele que você nutre, que você não quer, é o único que você leva pro caixão. O amor passa, o tesão passa, a alegria passa, mas o ressentimento não passa. Porque é a sua bengalinha, que você alimenta a todo momento. Né? Você quer que ele continue, para que você possa justificar o seu fracasso, o seu flagelo, a sua dor. Então, qual é o tempo que nos sobra? E o valor presente é essa construção. O nome já diz, é o presente. É esse presente que você ganha. O que você faz com ele? E de novo, né? Vamos fugir do clichê da autoajuda, né? Faça desse tempo o melhor que você tem. A gente sabe que é difícil, mas é o que você tem. Então você tem a única coisa que a gente tem. É a única coisa que você tem. Como é que você lida com isso? O que vai acontecer quando sair daqui. É isso. E o livro faz aí sim uma construção filosófica, que é a ideia do livro, né? E é o conteúdo proprietário que eu tento trazer para esse livro, de que no lugar dessa pressa nociva, pandêmica, que é uma doença, né? Nessa pressa, no lugar dessa pressa não adianta a gente botar calmaria. Não é um livro que traz para você, ou que tem a ideia de trazer para você, olha, faça mindfulness, nada contra, tá? Medite, reze, ore, faça um ano sabático. Eu não acho que isso é possível. A gente falou isso lá embaixo, né? A gente estava conversando sobre isso. Às vezes a gente emite uma opinião achando que a gente está, e a maioria esmagadora dos 8 bilhões de seres humanos sequer consegue chegar no que a gente está falando. Mas a construção desse livro de forma mais prática é de que no lugar da pressa, que é essa habilidade ou inabilidade de nos tornarmos especialistas em fazermos o tempo faltar, esse é o apressado, a gente deve colocar a velocidade. Porque a velocidade aí sim é a habilidade, é aquele skill, para usar um termo da moda do mundo empreendedor, né, que faz com que você se torne um especialista em fazer o tempo sobrar. E o livro constrói essa ideia. A gente precisa ser veloz para a pós-modernidade, mas a gente não deve ser apressado. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Porque é sutil. É sutil e não é. É sutil no conceito. Porque justamente eu ia falar sobre isso, né? Porque como tudo tá tão rápido, né? Tudo tá tão rápido. Quem empreende parece que tá sempre, né, nessa necessidade de estar acompanhando essa velocidade que estão as coisas. E aí isso acaba trazendo essa ansiedade também, da necessidade de você estar acompanhando as coisas, né? Então, assim, qual é a diferença entre as duas coisas? A primeira é que eu falei no começo da reflexão. O veloz é aquele que faz o tempo sobrar. O apressado é aquele que faz o tempo faltar. O veloz é aquele que já percebeu que a beleza está oculta no trajeto, no processo. Ele gosta do processo. Ele gosta do treinamento. Ele gosta de acordar cedo, né? O atrasado é aquele que acha que tudo está no resultado. O veloz é aquele que transforma o mundo num lugar melhor, porque ele tem tempo para sorrir. O atrasado desenvolve um amor crônico, porque acha que o mundo é culpado pela sua falta de tempo. Vale lembrar isso, a gente pode fazer um exercício, eu, você, Rafa, a gente aqui, todos nós, né? No dia que você sai atrasado de casa, você tende a achar que você é muito importante para a humanidade, porque o carro da frente está andando devagar para te sacanear. Você imagina 8 bilhões de pessoas no mundo, a pessoa que está na sua frente está andando devagar para boicotar a sua possibilidade de chegar no... O andar, o elevador está parado no andar mais alto do prédio, porque é um boicote contra você. Até parece que isso é tão importante assim para a humanidade. E por que o feliz consegue sorrir? Porque ele é aquele que percebe que o que humaniza a gente não é um ano sabático ou o dia do feriado. São os 3 segundos de uma manhã como essa, que é utilizado para dar o melhor bom dia que tem para o porteiro do prédio.
porque o processo é importante, tem encantamento, por mais que você saiba que você tem que chegar em algum lugar. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, tinha um sorriso no rosto. Batia recordes mundiais e você achava que aquilo era um dom, né? Esses dias, uma reflexão muito bonita me veio. Eu fui fazer um final de ano, meu filho é jogador de futebol, e aí o grupo dele estava terminando, a gente ia fazer um churrasco, e eu fui num supermercado perto do treino dele, e o supermercado tinha uma fila para idosos, e que não tinha nenhum idoso no mercado, e você pode usar a fila quando não tem nenhum idoso, né? Ela é preferencial, ela não é obrigatória. E eu tava lá, sei lá, com quantos quilos de carne para fazer, eram muitas pessoas, o carrinho cheio, eu fui botando, né, no balcão, e a moça foi me atendendo. E aí chegou uma senhora, né, com um carrinho dela pequeno, parou atrás de mim, eu imediatamente falei, olha, a senhora, pelo amor de Deus, eu tô na fila da senhora, e eu vou tirar as minhas compras e a senhora entra, por favor. Aí a senhora, ela tava com o cabelo preso, uma senhora muito elegante, sabe? Tava com o cabelo preso, assim. Ela virou pra mim, de forma muito espiritualizada, ela falou assim, meu filho, você imagina se eu vou tirar um rapaz bonito como você, fazendo uma festa dessa, porque eu já vi que o churrasco vai ser bom, da fila para que eu entre, de jeito nenhum, isso pode demorar o tempo que você quiser. Aí eu virei, né, e falei assim, que isso, a senhora nessa gentileza, eu faço questão, olha só, eu espero a senhora terminar, né, e eu fico aqui o tempo, mas a senhora passa na minha frente, ela diz, vou ficar chateada com você, eu não tenho nada para fazer, eu já vi que você tem um grande churrasco. Se eu tivesse um pouquinho mais de energia, eu ia pro churrasco com você. Aí a moça do caixa, né, falou, ô, dona Ivone, que bom, a senhora sempre com a simpatia da senhora. Acabou que ela não deixou, eu fui na frente dela, né? Depois eu dei um abraço na senhora, falei, a senhora é uma gentileza, a senhora é muito elegante e tal. Ela, me dá um beijo, me dá mais um abraço e tal. E eu parei pra pensar, que coisa engraçada. Ela tá muito mais perto da finitude, né? A vida dela tá muito mais perto do fim, ela não tem pressa nenhuma. Nenhuma pressa. Por quê? Porque talvez isso seja o que a avó faz quando tá com o neto. O que idosos como ela fazem, né, no processo de desacelerar a nossa correria, com um sorriso, com uma gentileza, né, com a possibilidade de brincar com uma criança, de fazer um carinho num cachorro, né, de parar de... Por quê? Porque essas pessoas já entenderam, mais próximas da finitude, que o que humaniza a vida da gente não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Então eles entregam qualidade de tempo. É uma característica de quem traz a velocidade. Claro, velocidade cognitiva. Aonde que está a velocidade? Em liberar pensamentos que não fazem mais sentido para entrar de outros. Velocidade emocional, lidar com sentimentos novos. Pô, agora estão dizendo que tem um sentimento de ansiedade, bate mais aqui, eu tenho que ter um controle, eu preciso cuidar mais do meu físico e tal. Né? São itens de velocidade que você traz. A gente se adaptou ao home office. Não foi fácil. A gente se adaptou ao homeschooling, não foi fácil. A gente com velocidade, com velocidade, né? Porque não deu tempo. Exato. Home wedding. Teve alguma coisa mais difícil que ficar casado com as pessoas que a gente jurou amor eterno na mesma casa, né? Eu sofri com isso. Marília, se estiver me assistindo, vai falar, não foi fácil aturar o Pedro dentro de casa, todos os dias. A gente precisou de velocidade, porque não tinha tempo para você se adaptar. Essa é a demanda dos tempos atuais. Você não vai ter tempo para se organizar, então seja veloz. Agora, a pressa que faz com que você chegue no fim sem organizar o trajeto, o caminho, o percurso, sem enxergar a beleza que tem nesse aprendizado, vai te desumanizar. Você vai chegar no fim exausto. Sem tempo, inclusive, para sentir esse cansaço, como diria Byung-Chul Han no seu Sociedade do Cansaço. Né? Que máximo, Pedrinho. Temos outros livros aqui, né? Temos. Qual foi o próximo? Fomos no primeiro e no terceiro. Fomos no primeiro e no terceiro. O Líderes é o segundo. E esse é o desse ano. Líderes é a sugestão do Y e do Z, né? Que eu acho que tá aqui na câmera. Vou mostrar aqui, ó. O Y e o Z tem coisas... os meus projetos gráficos e os subtítulos dizem muito sobre os livros, né? Eu gosto muito dessa ideia de... Eu brinco que qualquer um tem que ver a capa e entender do que o livro fala. A geração YZ dentro do manual ou do arquétipo de liderança é o principal objetivo, mas o subtítulo é o exercício da liderança para conectar as gerações. Exercício é alguma coisa que você precisa fazer, senão você perde a forma, né? A gente falou sobre a corrida. E é o dia a dia. É o dia a dia. Então, a liderança é um exercício que não termina. Não é dada pelo crachá, pelo título, pelo diploma, pela indumentária, né? Pelo que você tem nas mídias sociais. Não é. A liderança pode ser, inclusive, mais bonita ou mais elegante quando silenciosa. Líderes podem ser
silenciosos, né? Podem fazer o seu trabalho sem precisar de um holofote, de uma câmera, de um microfone. E o Líderes tenta construir esse possível... É uma continuação do Empreendendo Felicidade, porque o Empreendendo Felicidade fala sobre a beleza das novas gerações, a gente falou aqui, né? Sobre a minha percepção da chegada dessa nova geração. E o Líderes, ele é quase que um manifesto positivo sobre como que a gente pode, ou poderia, redesenhar um manual de liderança através do que essas novas gerações traziam, que é basicamente a ruptura com o poder, né? E eu acredito que tem uma beleza muito grande nisso. É claro que também tem desafios gigantescos, mas é muito bonito você perceber que o cargo já não faz tanto sentido. E o Líderes constrói essa possível ideia de que a liderança não precisa ser muscular pela força que a gente usa, nem cerebral pelo intelecto que a gente tem, mas ela pode ser cordial, pela forma como a gente lida com os sentimentos e com aquilo que vem dos sentimentos. Essa é a ideia do Líderes, que é um livro que nasce em 2018 e que antecipa muito das coisas que a gente vê hoje no mercado de trabalho com relação aos sentimentos, né? Já fala um pouco sobre a vulnerabilidade sem esse elemento romântico de Brené Brown. Já fala muito sobre a escutatória, né? Sobre essa escuta atenta. Eu me permito aqui brincar com a ideia de oratória, escutatória. Fala sobre a inclusão e a diversidade não como um clichê do mundo limpo, estéril, como diria Pondé, né? Ele fala, eu abro o Naufrágio dos Afetos, que vivemos num mundo limpo, estéril, mas de covardes do afeto. Mas como uma estratégia, lidar com o diferente é uma estratégia para os negócios, porque empresas serão cada vez mais povoadas, a sua vida, o seu clube, a sua casa será povoada de pessoas muito provavelmente diferentes. Seus filhos serão diferentes de vocês, por mais que você queira que eles sejam iguais. E o Naufrágio dos Afetos é o último livro que vem agora, nesse ano, é o livro talvez mais maduro, do meu momento mais maduro, que é uma validação de algumas coisas que estão nos outros três, uma correção de outras. Eu falo como é que a gente não se permite mais afetar e sermos afetados, a afecção que a gente não permite mais que o outro cause na gente, porque a gente está ora entorpecido pela dopamina das telas e ora anestesiados, né, pela automedicação desse mundo onde a gente quer curar todas as dores. Naufrágio dos Afetos é uma tentativa de resgatar o que nos muda, o que nos modifica, que é aquilo que nos afeta, né? Tanto para os afetos alegres quanto para os afetos tristes. É um livro filosófico, assim, né, dos quatro, mas, de novo, uma filosofia do ordinário. A gente for do ordinário. É acho que é aquele óbvio que a gente pode trazer para a vida da gente, para a gente se permitir, de novo, estarmos atentos, né, àquilo que pode construir seres humanos um pouco melhores, assim, né? Esse livro tem um prefácio muito bonito do meu querido Fabrício Carpinejar. Os prefácios dos meus livros me trazem muito aqui do meu maior guru, do primeiro, né, o Alex Pinheiro, que é um cara que eu amo, me ensinou muito sobre o tempo, talvez tenha plantado a semente de que o empreendedorismo não pode ser romantizado. O Alex é um grande empreendedor que foi meu guia, escreveu um prefácio muito bonito aqui. Aqui o Arthur, meu grande professor de faculdade, foi meu e do Edu, seu cunhado, na PUC. O Arthur foi um grande cara que escreveu o prefácio. E aqui, né, meu querido amigo Leandro Carnal, também um gênio. Então são livros que trazem contribuições generosas de pessoas que eu admiro. Uau, que incrível. Bom, Pedrinho, a gente falou da Radibisa, mas a gente não falou o que é a Radibisa, né? E como está a Radibisa hoje, já que, né, tudo se muda o tempo inteiro e a gente precisa estar atualizado. Como é que tá? Então, O que é primeiro a Radibisa? A Radibisa, ela tem uma coisa super curiosa, Carlinha, assim. Todo mundo colocou a Radibisa no campo. A Radibisa, ela foram as grandes portas abertas para que eu pudesse, inclusive, me encontrar como pensador depois, porque as primeiras palestras eu era chamado para falar de inovação. A gente estava naquele Rio de Janeiro efervescente de empreendedorismo, que virou um polo nacional para a ideia de empreendedorismo, aí no sentido, não no sentido que eu trouxe aqui, mas no sentido do negócio, né, de novos negócios e tal. E a Radibisa era esse novo negócio, porque a gente tinha tido, eu, Levi e Rafa, uma ideia que era construir uma empresa que estivesse possível de acompanhar toda a transformação que o ponto de venda estava sofrendo. Então, voltamos para os anos 2000, os pontos de venda passavam a ter elementos cada vez mais exclusivos, projetos arquitetônicos, cheiro, né, iluminação, enfim, só não tinha música.
As músicas ainda eram aquelas músicas de elevador. E a gente falou, por que não ter uma empresa que vire essa possível construtora de identidades exclusivas musicais? Bom, essa foi a primeira ideia, né? O Levi, que era o meu irmão do Rafa, 10 anos mais velho do que a gente, já era um grande DJ chamado para fazer trilhas para as marcas que queriam uma identidade maior, ele já fazia isso. Entendi. E quando a gente se juntou, a gente falou, cara, vamos transformar isso num negócio escalável, mais específico sobre identidade, vamos construir alguma coisa que tenha a cara da marca. E aí foi engraçado porque a gente não queria ser inovador, mas quando a gente foi ver, nada no mundo, ninguém tinha feito isso. A gente falou, cara, uma ideia que é nossa não pode ser boa, mas claro que pode. Uhum. E aí a gente implementou e o negócio deu muito certo. A gente virou a maior referência nacional e global, né? Porque Spotify, Deezer, Radio, todos esses depois, né, canais de streaming, quando vieram conversar com a gente, a Rádio Ibiza virou um fenômeno, assim. E no final do primeiro ano já era uma empresa de muito sucesso. A gente saiu de 3 para 30 funcionários, depois para 50, 60, né? E o negócio foi caminhando muito bem. E a gente foi se consolidando, fazendo trilhas de marcas incríveis, assim, né? Uhum. No varejo, várias delas, né? A Farm. Para ponto de venda. Ponto de venda e depois migrou também para o digital, né? Para gastronomia, para os shoppings. E aí a gente foi acumulando cases de sucesso nessas construções de identidades musicais, que faziam muita diferença no ponto de venda. Uhum. E a Rádio Ibiza caminhou nesse projeto, nesse processo, virou um celeiro de desenvolvimento profissional para muita gente. Esse era um objetivo que a gente tinha. A gente não tinha a menor pretensão de fazer com que as pessoas ficassem lá. A gente queria que ali fosse um trampolim, já que a gente tinha uma cultura diferente de tudo que até então existia, né, na lida com o indivíduo, com as particularidades. Aí o líder está muito nesse lugar. Tem histórias aqui das pessoas da Rádio Ibiza, né, nos finais dos capítulos, todos eles são personificados, os capítulos, né, que eu falo sobre esses sentimentos que ficaram fora do mundo corporativo e que a gente tentou resgatar. E aí a Rádio Ibiza foi construindo, né, esse lugar de experimentações, de técnicas e de novas possibilidades na gestão de pessoas e de um negócio que era gerido com muita criatividade, no sentido de criar trilhas incríveis, né? O meu time de criação até hoje é genial, assim. E aí na pandemia, essa cultura toda, né, do indivíduo, né, de um time, de uma família, foi testada a ferro e fogo, né? Porque a gente teve que ir pro digital. A gente não voltou mais porque todo mundo entendeu que era... Antes da pandemia era... A gente tinha uma casa em Copacabana, uma casa em São Paulo e uma casa em Curitiba. E a gente migrou tudo pro digital e a gente definiu com o time todo que a gente precisava voltar. A gente podia continuar fazendo os encontros quando a gente quisesse, mas que cada um podia trabalhar da sua casa. A gente fez tudo que a gente podia para que as pessoas pudessem ter, né, os melhores ferramentas possíveis para trabalhar. E a empresa decolou, claro que na crise, na pandemia, acho que foi a pior crise que todo mundo experimentou. Sim. Nossos clientes todos fechando, depois voltou todo mundo, a gente voltou. A empresa hoje é enxuta, mas com uma eficiência lá no alto. E todo mundo muito feliz, né, trabalhando pelo negócio. E tem um detalhe, Carla, que eu acho que esse talvez seja o mais importante. No Líderes, quando eu comecei a escrever o Líderes, em 2018, a gente estava saindo da primeira década de Rádio Ibiza. E eu falei para os meus sócios, né, que eu tinha uma crença pessoal. Onde que eu achava que o empreendedorismo estava perdendo força? Onde que eu achava que a gente errava, nós empreendedores, né, quando a gente tentava eternizar o papel do líder, do inspirador, do criador. Porque eu já percebia como era perecível esse papel no mundo em que a transformação vem muito rápido. Então eu com 44 anos, por mais que eu queira, por mais que eu seja um estudioso, eu não vivo o que o menino de 24 vive hoje. Eu não vivo. Sim. Então a necessidade, principalmente na economia criativa, onde a ideia continua sendo o principal elemento de diferenciação da empresa, você precisa fazer com que isso aconteça. Então eu fui construindo a ideia de que éramos perecíveis, nós, né? E isso se consolidou e a Rádio Ibiza passou a ser gerida de forma coletiva por todas essas pessoas e menos por mim e pelo Rafa. Levi saiu da sociedade, está morando em Portugal, né? Mas a gente passou a ser como que conselheiros. E é impressionante como a empresa anda de forma mais fluida, né? Acho que essa é uma dica para quem
está assistindo a gente, experimenta o empreendedorismo, é perceber que muitas vezes essa retroalimentação de novas ideias, de você ter que implementar, muitas vezes é um entrave ao crescimento e não um catalisador, um acelerador do crescimento da organização. A maioria das pessoas que estão dentro de uma organização não são ávidas por essa renovação automática de tudo. Porque essa é uma ideia que acompanha o empreendedorismo. A gente tem que se reinventar todo mundo. Será? Eu não sei se está todo mundo preparado para isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem, eu quero um descanso. Sim. Eu quero experimentar esse lugar que eu tô. Né? E a Rádio Ibiza, a gente percebeu isso. Quando eu, que era o grande capitaneador das ideias, né? Que cara chato que eu era, porque toda semana eu tinha uma ideia nova. E eu fui perceber que a maioria esmagadora das minhas ideias não foram implementadas. Não porque as pessoas não queriam, ou nem tanto porque as ideias eram boas ou ruins. É porque não era necessário ter essas ideias. Sabe, muitas vezes você fala assim, eu tô numa, sei lá, educando filhos, ou eu tô numa relação conjugal, e eu preciso inventar todo dia, né? Um afrodisíaco. Que coisa chata. Tem dia que você quer chegar em casa e só ver uma série do Netflix com teu marido, como você sempre vê, e não me enche o saco. Né? Vocês são casados, vocês sabem disso. Vocês vão ter que fazer isso cada vez mais lá em Manaus. E a gente tá 20 anos juntos. 20 anos. E agora eu vou ficar sozinho, entre aspas, né? Vocês vão ter que se aturar muito mais. E tem dias que você, tem dias que você não quer necessariamente. Mas eu não preciso todo dia reinventar. Que coisa chata. Todo dia você exigir da Carla que ela chegue em casa, né, com uma lingerie nova, com cabelo novo te encantando. Não é assim que a vida funciona. E também não é assim no mundo corporativo. A mesmice no sentido de construção de um caminho conhecido pode ser desejada, pode ser boa. Muitas vezes a eficiência que o seu cliente exige está distante dessa necessidade de reinvenção e de comunicação. A ideia do novo livro, que é um spoiler aqui, vai se chamar Liderança Silenciosa, nasce um pouco disso. A gente confunde liderança com comunicação. Para você ser um grande líder, você precisa ter um holofote, tá no microfone postando coisas novas. Será? Não sei. É assim, definitivamente não sei. É que você até falou da escutativa, né? Às vezes um bom líder vai ser aquele que melhor ouve. Que estabelece a pausa. Né? No Vida Contemplativa, um livro do já citado Byung-Chul Han, é um dos últimos livros do Byung, ele tem uma metáfora que eu acho genial. E vale para o empreendedorismo. Genial. Vale muito para o empreendedorismo. Ele fala que Byung-Chul Han é um filósofo, mas que também é teólogo, né? E ele usa muitas escrituras, no sentido literal das escrituras. E no Vida Contemplativa, ele fala sobre a ideia comum de que o mundo foi criado em 6 dias e que a gente usou o 7º para descansar. Isso está no Gênesis, né? A gente usa muito essa ideia. Ele fala que não. Ele fala que o 7º dia não é o dia do descanso. Ele ainda faz parte da criação. Que a criação só é possível quando você se permite contemplá-la. Exato. Quando a contemplação faz parte da criação e ideias vem nesse momento do descanso. Do descanso, da contemplação. E às vezes, no mundo dos negócios, a gente não tem tido espaço para isso. Essa necessidade... Quer ver uma outra coisa que é um aprisionamento? Essa necessidade do seu faturamento do ano X ser maior do que do ano Y. É uma falsa ideia de progresso. Como é uma falsa ideia de progresso, muitas vezes, a vida que a gente vive achando que ela é tecnológica, incrível, mas que, de repente, quando os animais, um chimpanzé olha pra gente e fala, mas o que esses humanos fazem, né? Como diria John Gray no seu Silêncio dos Animais, ele abre o livro com essa bela passagem, né? Ele diz que os chimpanzés, em algum momento, observando os homens de Neandertal, diziam, mas que retrocesso à civilização, esses caras que batem com porrete, comem uns aos outros, né? E se alimentam de carne crua, enquanto a gente está aqui nos altos das árvores, filosoficamente, caçando as pulgas uns nos outros e comendo as frutas que caem do pé. Né? Então, assim, será que essa ideia de progresso... E aí é um outro podcast que a gente pode ter sobre para onde vai o mundo dos negócios. Sim, e às vezes eu tive alguns convidados aqui que a gente conversou justamente sobre isso. Que às vezes a escolha, cara, eu escolho ter uma boutique, eu escolho... Isso aqui tá muito bom para mim. E tá ótimo. E eu tô feliz assim, né? E é você ter essa escolha consciente, porque às vezes você tem tanta essa cobrança justamente de você estar crescendo, né, e tudo. Você não aceita. Que você não aceita essa escolher aceitação. isso, né? É isso. É isso incrível. Mais uma coisa que eu queria trazer, Pedrinho, do Rio Eu Amo Cuido. Foi muito legal. Vocês super ajudaram quando a gente estava lá na lista. O Rio Eu Amo Cuido foi um projeto que foi muito significativo para mim dentro da lista,
Porque foi ali que... Foi um momento dentro da lista que a gente bateu o pé, né? Assim, seremos uma joalheria carioca. E aí eu fui buscando, né? Ali, buscando algumas ideias e tudo mais, e conheci o Rio é o Meu Cuido, né? E eu trouxe essa ideia justamente ali para eles, né? E fala um pouquinho desse projeto, assim, não sei se tem alguma associação até com o riso, né? Né? Que é maravilhoso também, o projeto do riso. O Rio Meu Cuido, ele foi um presente que a gente ganhou, nós que participamos, né? Acho que de entendimento do papel de um cidadão comum na construção de uma sociedade melhor. Acho que esse foi o grande legado que o Rio Meu Cuido deixou para quem fez parte dele. E na devolutiva para a cidade, sempre a ideia de mobilização de forma apolítica. A política da polis perdeu sentido, porque a política virou um jogo eleitoral hoje, né? Onde todo mundo quer o poder a qualquer custo. A gente está assistindo esse flagelo, né, do nosso país. Não tem questão ideológica aqui não, tá? Todos os sentidos, com todos os partidos. Porque quando a gente vê uma tentativa de perpetuação do poder, né? E a polis, né, concebida por Sócrates, né, por Aristóteles, lá no começo da Grécia Antiga, né, por Platão, quando a gente conversava sobre a República, né, esse livro que fala sobre essa construção da polis, é uma polis onde a gente se empodera da vida coletiva, né, onde a gente tenta construir uma ética coletiva, né, para que a gente ali consiga se estabelecer. O Rio Meu Cuido foi essa tentativa da gente, nós jovens empreendedores todos, né, devolver um pouco do tempo para pensar em como que a gente poderia ajudar a cidade. O Rio Meu Cuido ganhou muita força, foi um dos movimentos pelos reconhecidos, né, como o mais potente pelos cariocas em pesquisas elaboradas, e a gente se dedicou muito a ele. Eu entrei no Rio Meu Cuido, eu fui o primeiro empresário a entrar no Rio Meu Cuido, né, porque o grupo foi formado por jovens incríveis que estavam experimentando a vida no serviço público, né? O Joaquim, o Gustavo, o Perácio são amigos incríveis que estavam trabalhando para a Prefeitura do Rio e achavam que a Prefeitura, como qualquer órgão público, precisava da ajuda, né? E eles criaram um grupo apolítico para fazer o que eles não podiam talvez fazer ali, né? A liberdade dentro da política. E na época a gente teve muito apoio do então prefeito, que é prefeito hoje, né? O Eduardo, que foi um cara que potencializou muito essa possibilidade da gente ter um grupo para criticar também, né? O Eduardo é bom nisso, na escuta, né? E aí eu fui um primeiro empresário para ser chamado, como a gente brincava, para que o movimento perdesse o controle. Depois vieram vários juntos nessa primeira leva, assim, e a gente criou alguns movimentos. O que vocês participaram foi o da moda. Aí foi um projeto meu que eu capitaneei, que era juntar a moda inteira em prol do Rio. A moda era muito dividida, né? Porque tem muitos egos ali, no bom sentido, né? De criação e tal. E a gente juntou todo mundo para fazer uma campanha que pudesse devolver recursos. E a gente juntou muita grana para espalhar o belo estético, que é uma função da moda, pela cidade. A gente conseguiu, né? A gente fez jardins, né, espalhados pela Zona Sul. A gente tinha um lema que era beleza que educa. Então, se você tem um lugar bonito, você cuida mais dele, né? A gente fez uma campanha muito forte que virou para o mundo um exemplo, que era a erradicação desse hábito de jogar guimba de cigarro fora. A gente tinha uma campanha muito agressiva, né, no sentido de reincidência, de falar, virou multa depois, né? Então foram coisas que a gente conseguiu construir. Porque o Rio é o Meu Cuido, né, para quem não conhece, ela começou com coleta de lixo da própria população que estava ali nas praias, né? E depois ganhou uma proporção muito maior. E o movimento durou, eu fiquei quase 3 anos no movimento. E depois depois acabou que as pessoas foram mudando, né? O movimento ganhou muita gente. E aí aquela velha história, quando tem muito cacique, não é uma crítica, é uma constatação, né? Para pouco índio, você acaba tendo um problema, acho que de organização mesmo, e aí as demandas. Mas aqui o spoiler, né? Esses dias o grupo mandou entre si lá, vamos voltar, tal. Eu acho que é uma coisa que pode, o Rio tá precisando. Sim, sempre, né? Você falou de muito cacique para pouco índio, né? E aí, quando você falou do livro aqui, do Líderes, voltando aqui do livro, do Líderes,
Você fala um pouco das pessoas que trabalharam lá na Rádio Ibiza que estão aqui. E lá, tinha muito cacique? Eu acho que tinha... Olha só, no começo, acho que tinha um cacique que se achava muito, que era eu, sabe? Assim, eu era o pajé, sabe? Eu achava que era o guia espiritual do negócio todo, sabe? Assim, aí era um cacique com muito poder. Depois, a gente foi diluindo, assim, né? Aí as ocas foram se formando, o respeito ao que cada indígena ali achava, nossos indígenas, né? Achavam que era fundamental, os seus elementos, os seus atributos estéticos foram sendo respeitados, e a gente acabou, acho que achando uma equação muito interessante entre essa autonomia com supervisão, porque você pega às vezes jovens muito criativos, que é o caso de todos que estão aqui na história, eram, né? Porque agora já estão deixando de ser jovens, assim. E eu tinha sempre esse papel de tentar possibilitar sempre a visão pessoal de cada um, mas com a entrega do que já tinha acontecido, né? A análise histórica do que a gente sabia que muitas vezes podia dar certo ou não. Acho que a gente não teve nenhuma época em que tinha muito cacique, assim, não. Assim, a empresa sempre foi... Um manual de liderança, Carla, que eu sempre acreditei, ele tinha... Acho que o ponto de partida dele era uma desassociação completa da hierarquia. Teve uma época na empresa em que me incomodava muito a ideia de um CEO, assim, né? Que era um papel que eu fazia, ter uma sala fechada. Aí eu lembro que eu parei de ter sala e botei uma cadeira na recepção. Tinha um sofá na recepção, essa cadeira de leitura. Tá até hoje na minha casa, porque ela é simbólica para mim. Desceu para a recepção, a Marise, que era a nossa secretária, que está comigo até hoje na minha carreira, né, de palestra, ela sentava ali para receber as pessoas e eu sentava numa cadeira do lado dela, sem mesa. E eu ficava com um telefone na época, ou com um computador no colo, sentado naquela cadeira. O meu local de trabalho era na recepção da casa, justamente porque a única função que eu tinha era olhar para as pessoas. A todo momento, quem entrava, quem saía, né? Era receber as pessoas na minha casa. Né? Então era o que eu fazia. E aquilo foi libertador. Então eu acho que a Rádio Ibiza sempre teve essa rejeição à hierarquia, assim. Isso ajudou muito na empresa, né? Principalmente no enfrentamento das crises, né? Que é quando você precisa da ajuda de todo mundo, né? E ela é uma empresa jovem, assim. Você falou justamente de perceber que chega um momento que a gente, né, sei lá, que precisa se renovar, né? E hoje quem comanda lá, que você falou que tem 2 pessoas que comandam mais. Hoje o Rafa, meu sócio, está mais à frente do que eu na gestão, mas eu não... Lembra que eu falei da história da senhora do supermercado? Né? Eu não tenho a menor dúvida de que ela seria uma ótima advisor no mundo corporativo, numa empresa. Então, a gente sempre fez a mescla geracional para que a empresa pudesse fincar o pé de forma responsável no mundo que a gente vive. Então, a gente tem o Fernando e o Lauro, né? Eu, o Rafa, que estamos ali nos 50, né? Nos 45, 60. Fernando é o mais velho de todos nós, acima dos 60. E é um jovem, talvez o mais jovem de cabeça. E a gente tem, né, os meninos que estão ali antes dos 30, né, voando, né, enfim, Gabriel, Ju, pessoas que estão, né, flertando. E essa mistura dá muito certo. Então hoje a gente tem o Rafa capitaneando a gestão da empresa, né, no dia a dia. Eu estou participando das decisões relacionadas ao comercial e à comunicação, muito mais a comunicação. E a nossa reunião de status é aberta a todo mundo e todo mundo gerencia suas áreas com autonomia. Então, uma empresa totalmente independente, né? Funciona super bem. Entendi. Porque quando você falou isso, é uma coisa que eu estou sentindo na minha empresa, né? Que eu senti mais até esse ano. Da necessidade de trazer pessoas mais jovens com ideias novas do que está rolando agora, né? Porque é o que você falou, cara, a gente não dá conta. Não dá. Nem que a gente queira. Nem que a gente queira. A gente não dá conta de saber de tudo, de aprender tudo, de até energia. Acho que é energia, né? Não é a mesma. Não é a mesma, não né? É a mesma. Então, esse ano foi justamente esse site que eu tive, assim, da percepção da necessidade de trazer pessoas de 20 anos, de 25,
né, jovens muito mais frescas. Principalmente eu que trabalho bastante no digital. Então, digital que é super aceleradíssimo, né? Que se modifica, E que né? se modifica o tempo todo, estarem ali presentes junto com a gente. Eu acredito nas combinações, sempre. Eu acho que toda vez que a gente tende a achar que a solução é fácil... Não é. Ela não é, Nunca né? é Nunca fácil. é. Então, assim... É. mas é geracional o nosso problema das corporações hoje? Não acho. Não, eu acho que o espaço pro jovem, como você falou, né? Não tem jeito. Não tem jeito, porque as maiores transformações que a gente experimenta hoje, elas estão ligadas à chegada de uma demanda que não é nossa, né? E ao mesmo tempo, acho que mais deveriam ter a nossa preocupação, que não estão sendo vistas, né? Também não estão ligadas a nós, estão ligadas aos longevos que habitam o nosso planeta hoje e que possivelmente vão experimentar mais a solidão e precisam transformar essa solidão em solitude. Então, a gente está longe de uma solução fácil. A gente tem cada vez menos filhos, né? Envelheceremos e viveremos mais tempos. Sim. E quem cuidará de nós? Né? Então, são coisas a se pensar que talvez a gente no mundo corporativo, por exemplo, não tenha pensado. E que quando você tá e que tem a ver com o trabalho, né? Sim. Tem a ver com o trabalho, porque quando você vê um cara como o Fernando, por exemplo, que é um gênio na criação musical, é um dos principais criativos que a gente tem, tá desde o começo da empresa com a gente, e tá com 60 anos e eu não vejo o Fernando se aposentando. Não vejo. Né? Eu vejo o Fernando trabalhando tranquilamente até os 80 anos, construindo trilhas sonoras memoráveis e incríveis. Então acho que é esse meio do caminho que a gente precisa encontrar. Porque 80, né, sei lá, quem tem 80 hoje... Um beijo, Fernando, como se fosse citando 70 aqui. anos, né? Eu vejo, a minha mãe, nossa, trabalha até hoje, 73 anos, super ativa, Super bem, né? super bem. Então... Cheguemos, tomara que a gente chegue. A meta de vida. Pedrinho, a gente finalizando aqui, qual o recado que você dá para quem está começando a empreender? Ou quem está começando, ou talvez um outro recado para quem está ampliando o seu negócio, ou pensando se amplia ou se não amplia. Quem está nesse universo, assim, sabe? Tomadas de decisões, assim, para negócio. Eu acho que a gente precisa desmistificar urgentemente a ideia de que empreender é abrir um negócio. Você pode, como eu falei aqui no começo, e vou deixar isso como recado final, você pode ser um grande empresário sem nunca ter sido um empreendedor, e você pode ser um grande empreendedor sem nunca ter sido um empresário. Se você quer se transformar num empresário empreendedor, você tem um desafio duplo. E talvez seja mais fácil começar empreendendo na sua vida. Para saber se você tem capacidade intelectual, emotiva, estrutural, para empreender num negócio, testa na sua vida empreender. Se você vai ter que atualizar o negócio a todo momento, diante das demandas do mercado que se modificam, tenta atualizar a tua vida, né? Vê o que você pode fazer na sua relação pessoal primeiro, né? Antes de montar uma empresa que você acha que vai mudar a humanidade, muda o condomínio que você mora. Eu acho sempre bom essas experiências para saber se você de fato tem essa inquietação. Os empreendedores são aqueles que estão inquietos, né, no status quo, assim. Você muda aqui, nem que seja um pouquinho, para que a coisa, né, ande. Então, será que você está disposto? E estando, assim, validando que você está disposto, né? Entenda que o que é mais difícil no processo empreendedor não é dar certo, né? Não é fracassar, porque isso pode ser que aconteça, é crescer. O que te exige mais coragem, mais dor, é quando você chegou num determinado lugar e você fala, e agora? Eu contrato mais gente, cresço ou eu aceito esse sucesso aqui? Então esteja preparado mais do que para fracassar ou para dar certo, para crescer. Verdade. A dor do crescimento é sensível. Sei. E pode doer mais Pode até. doer muito mais do que a do fracasso. O fracasso está tido ali, você vai ter que juntar as coisas daí e crescer. Né? Eu lembro que as minhas principais inflexões, assim, né? Era no momento de falar, e agora? Tem que mudar de sala, caraca, a gente botou tudo isso, tem que contratar mais gente, será? Então esteja preparado para a dor do crescimento. Exatamente. Obrigada, Que Pedrinho, isso, foi um prazer, que papo aqui, delicioso. Adorei. Que bom a gente se reencontrar aqui, né? Foi demais, demais. Foi ótimo. Obrigado, foi ótimo. Um beijo, gente. Aqui. Sucesso Ó, pra os vocês. livros do Pedrinho, hein?
Valor presente. Isso aí eu fui abrir a capa pra você, tá? Empreendendo felicidade. Tá tudo na Amazon. Tá tudo na Amazon. Tá tudo na Amazon. Líderes. E vou fazer dedicatórias pra Carla aqui em todas. Por favor. Naufrágio. O naufrágio dos afetos. Todos na Amazon. E você que assistiu aqui junto com a gente o nosso podcast, comente aqui, coloque nos comentários insights que você teve, ideias que você teve, traz aqui pra gente, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal e já curte esse vídeo também. Um beijo no coração e até o próximo episódio do Insólito Podcast.